dizer que, mesmo sabendo que o cenário é completamente adverso, eu acredito na modificação do cenário. Não porque eu tenho uma ilusão com a institucionalidade, mas porque eu acredito que aqueles que estavam tentando tocar o processo de cassação nas sombras foram expostos. E isso deixa o preço da cassação muito alto para eles, né? Ou seja, se você for pegar nessa legislatura todos os processos que já teve no Conselho de Ética, você só tem 2 onde a admissibilidade aconteceu, e foram dezenas. E quais foram esses 2? Do Chiquinho Brazão, que eles não tiveram como salvar, porque a pressão da opinião pública pela responsabilização dos assassinos de Marielle era muito grande, e agora o meu caso. Então, assim, é um grau de desproporcionalidade que fica feio na foto. Então, evidentemente que a solidariedade que tem acontecido, os enfrentamentos que estão sendo tocados, demonstrando o que o senhor Arthur Lira está fazendo, o está deixando menos confortável para fazê-lo. E o fato é, muita coisa tem surgido em relação ao Lira que ele precisa se preocupar. E nesse cenário, eu acredito nessa reversão. Essa solidariedade que tem acontecido num cenário tão adverso tem sido muito importante, né? A solidariedade nas redes, a solidariedade nas ruas, nas manifestações que estão sendo tocadas, a solidariedade de vocês, a solidariedade de outros veículos também que estão se posicionando da mesma forma. Então, eu queria aqui reforçar o agradecimento. Na minha avaliação, tem 3 pontos que são relevantes para pensar no desdobramento daquilo que vai ocorrer. O primeiro deles é que eles imaginavam que, a partir do momento que apresentassem o relatório pela admissibilidade, que eu ia ficar no bolso do paletó deles. E que eu, então, seria manietado nas falas, nas expressões, que eu não faria as denúncias contra o Lira. Um sujeito, no Conselho de Ética, chega a dizer que, dependendo da forma como eu me defendesse, ele ia pedir um afastamento cautelar. Fez isso agora, na quarta-feira. Dependendo de como for a sua forma de defesa, eu vou pedir um afastamento cautelar seu a mesmo. Deputado Alexandre Leite, de São Paulo. Demonstrando que a iniciativa deles era tentar me deixar dócil, né, para com os interesses deles. Agora, eu não faço isso porque há uma necessidade pública desse enfrentamento e essa está dentro da minha tática de defesa. Ou seja, na minha tática de defesa, eu tenho que tirar das sombras quem está tentando manejar um processo de cassação sem que as pessoas saibam e sem que eles paguem o preço daquilo que estão fazendo. Então, esse eu acho que é um primeiro elemento. Eu não vou recuar nas denúncias relacionadas ao senhor Arthur Lira, o que ele representa para o Brasil, e o que está operando também no Conselho de Ética é tentar apagar, calar uma voz divergente e denunciante daquilo que ele faz. Segundo, né, a solidariedade. A solidariedade, como ela está vindo, ela é muito importante, né? Porque, assim, se você consegue ir para além dos limites institucionais, essa solidariedade gera um efeito de tensionamento e de pressão que também é muito importante. Em terceiro, a necessidade de se recorrer quanto às arbitrariedades já estão acontecendo no processo, num primeiro momento, dentro do espaço institucional da própria Câmara, mas se houver necessidade, é o Judiciário. Exemplo de uma ação que nós já vamos entrar se na Câmara não for revertido. O relator do Conselho de Ética já disse por diversas vezes que eu devo ser cassado. Ele falou isso. Ele disse isso. Ele disse isso no dia da admissibilidade, quando apresentou pela primeira vez, e repetiu agora na última ação. Fica até parecendo que ele não está querendo ficar com essa bomba na mão, porque, assim, todo mundo sabe que alguém que apresenta um parecer, ele não pode se manifestar previamente sobre o resultado final de uma investigação que ainda vai ter apresentação de provas e de testemunhas. Nós vamos estar recorrendo, solicitando a suspeição do relator no processo, primeiro no Conselho de Ética e na Comissão de Constituição e Justiça, se necessário for, no Judiciário. A composição desses 3 elementos me dão esperança de reversão desse caso. As pessoas que estão acompanhando podem concordar ou discordar especificamente daquilo que aconteceu em abril, da minha reação com o sujeito MBL. E discordar, inclusive, não moralmente, mas pode discordar taticamente, por exemplo, né? Mas vejamos um contexto. Esse mesmo sujeito, hoje, mais uma vez, foi ao buraco do lume. Na prestação de contas que o pessoal faz toda sexta-feira, foi para lá, para gerar confusão. Eu faço uma prestação de contas no Largo da Carioca há 10 anos. Toda segunda-feira, meio-dia, eu vou ao Largo da Carioca, presto contas. Se tem 3 pessoas, eu converso com as 3 pessoas que estão lá. Se tem 300 pessoas, eu converso com as 300 pessoas. Eu faço isso, todo o nosso mandato faz toda segunda-feira, 10 anos. Nas últimas 3 segundas-feiras, militantes de extrema-direita, fascistas foram lá, inclusive o mesmo cara, volta ao Largo da Carioca para criar confusão. Nas últimas 3 segundas-feiras. Esse sujeito já tinha feito isso 5 vezes. Era a 5ª vez
que ele ia numa ação provocativa. Da primeira vez eu respondi a ele com firmeza, mas eu não dei o que ele queria. Então, da segunda vez ele volta mais violento, da terceira vez mais violento, da quarta vez mais violento. Como é que a esquerda reage a esse tipo de ação de um sujeito que quer nos tirar da rua? Porque isso gera todo um efeito, inclusive psicológico, sobre a nossa militância. Eu estava indo fazer, antes do acontecido no mês de abril, roda de conversa às segundas-feiras, e a nossa turma do mandato já ficava, vai meu Deus, vai aparecer, não vai aparecer? Ou seja, tem uma questão da dignidade, da moral da nossa militância, que não pode ficar abalada pela tentativa de colocar medo como um sujeito como esse faz, né? Isso é uma coisa. Então, em abril, além de tudo que vocês viram, tem, então, uma questão racional, que é como a esquerda reage a isso, e tem uma questão também emocional, ou seja, o sujeito encheu a boca para falar e caluniar e falar todo tipo, fazer todo tipo de agressão à minha mãe, né? E minha mãe veio a falecer logo depois, no dia 8 de maio. Então, assim, eu não me arrependo do que fiz, não digo que todo mundo tem que concordar, mas eu não me arrependo. Eu agradeço todos os dias por ter defendido a honra da minha mãe em vida, porque eu fico pensando como eu me sentiria tendo ouvido as coisas que aquele sujeito falou e não tendo feito absolutamente nada. Cada um pode reagir de uma forma diferente, mas eu, naquele momento, foi também um vômito de indignação. E a fake news que aquele sujeito fez em relação à minha mãe, ela vem de longe. Ela vem do gabinete do ódio. Eu conheci o que foi o gabinete do ódio quando eu chamei o Moro de juiz ladrão, porque até então eles eram aliados e em 24 horas tinham 3 notícias falsas ao meu respeito circulando, e notícias bem elaboradas, né? A primeira era, botavam um cara, para quem não me conhece, botando dinheiro na cueca. Quem não me conhece não sabia que a cara não era minha. E embaixo a legenda, olha aí o sujeito que chamou o Moro de juiz ladrão, como se fosse eu. A segunda era uma matéria com a evolução patrimonial ilegal do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, como se fosse uma matéria de jornal, de revista. E a terceira é ela, a mãe do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão foi caçada por desvio de merenda, por desvio na educação. A minha sorte na época, não posso nem chamar de sorte, porque eu também não vou dar um passo atrás por causa disso, mas foi porque os mecanismos de checagem todos entraram e falaram mentira, mentira, mentira. E eu fui publicando nas redes e mostrando que cada uma daquelas coisas que estava sendo dita era mentira. Então, desde aquela época, que militante de extrema-direita, sabendo que minha mãe estava com Alzheimer avançado e que eu me sentia moralmente com a necessidade de defendê-la, porque isso de fato me tocava, eles sabiam que isso de alguma forma me gerava uma revolta muito grande. Minha mãe é uma mulher corretíssima, que cavou o chão com as unhas, uma nordestina do Rio Grande do Norte, que fazia trabalho no interior do município de Nova Friburgo, na época que não existia médico de família, fazendo prevenção ao câncer ginecológico. Eu sou de uma família de brisolistas lá no Rio de Janeiro, e uma mulher que cavou o chão com as unhas, literalmente. E se eu posso estar falando hoje aqui para vocês, é porque ela enfrentou o que eu não enfrentei, né? Porque ela abriu o caminho dos enfrentamentos mais duros. E aí vem um sujeito falar isso, claro que isso me toca, né? Me emociona, me revolta, né? Então foi também um vômito na cara daquele sujeito, aquela ação, para além da avaliação racional.